Salve, galera, vamos para mais um React com o professor Xandão. E ó, você aí que tá entrando nessa onda Red Pill, você aí que às vezes é jovem, às vezes tá meio perdido, tá desiludido porque tomou fora da menininha da escola, ou porque a gata te meteu um pé na bunda, te meteu um chifre. Cara, fica esperto, velho. Fica esperto. O influenciador Thiago Schultz, conhecido como Calvo do Campari, foi preso em flagrante por agredir a namorada em Salto, interior de São Paulo, e foi solto logo depois. Você tá entrando no papo desses bostas, ó, presta atenção. Da audiência de custódia. O Domingo Espetacular conversou com exclusividade com a vítima, que está com medo do que Thiago pode fazer contra ela. As imagens são fortes. Sai de perto de mim. Thiago Schultz não aparece nas imagens feitas pela vítima, que pede para ele não se aproximar depois de sofrer, segundo ela, uma tentativa de estupro. Tá? Cara, vagabundo. Você é pior. Pra mim você não nega. Pra mim você não nega. Pode chamar a polícia. O vídeo é a prova que levou o influenciador de 37 anos, conhecido como Calvo do Campari, à prisão em flagrante, na última sexta-feira por violência doméstica. Ele faz parte do movimento Red Pill, que ficou famoso por disseminar ódio contra as mulheres. Thiago acumula mais de 450 mil seguidores e dá conselhos para homens nas redes sociais sobre relacionamentos. O conteúdo é sempre machista. Pegue um cara destruído, cure ele e ele vai te amar pra sempre. Pegue uma mulher destruída, cure ela e ela vai te deixar destruído. As jovens... E vocês perceberam, né? A lataria do cidadão. O cara é magrinho, baixinho, o cara é calvo. Enfim, o que esse cara ele representa? Ele representa o fudido, frustrado, possivelmente broxa. Eu tenho a tese de que todo Red Pill é broxa, porque daí o cara broxou, o cara não soube lidar com isso, e aí a mulher comentou com as amigas, porque as mulheres fazem isso, e ele ficou com mais raiva ainda, e ele não soube contornar, e aí o cara começou a transformar isso aí num redemoinho, numa bola de neve, e ele tá cada vez mais amargurado, cada vez mais perdido nessa bolha de ressentimento, e aí o cara começou com essas ideias, mano. E aí, se você tá querendo entrar nesse caminho aí, virar Red Pill, não sei o que, tá consumindo esses conteúdos, você começa a achar que mulher é só interesseira mesmo, que mulher não presta, que a mulher vai acabar com a tua vida. Presta atenção, mano. Você é que vai acabar com a tua vida e se você fizer igual esse cara aí, que foi preso. Tá? A sorte é que esse cara aí, ele deve ter um pouco de grana, porque não ficou preso, pagou fiança e tudo mais. Agora, você, eu não sei se tem grana, entendeu? Eu espero que você não tenha grana, se você está entrando nesse mundo. E se você já está nesse mundo, eu espero que você seja um fudido. Eu quero que você se foda, porque você é um broxa de um pau mole que não sabe lidar com as mulheres, cara. Porque, assim, eu não sou o maior entendedor, tá, do universo feminino, mas eu tenho muitas amigas, amigas de verdade, amigas que nunca rolou nada, que são amigas, entendeu? Que não vai rolar nada, nunca. Porque eu aprendo com elas, e eu escuto o lado delas, eu entendo o lado delas, eu coloco o meu lado e aí eu vou vendo o que não faz sentido dos meus comportamentos, o que os homens costumeiramente pensam em fazer, tendem a fazer e que é horrível. Então, com isso eu aprendi certas coisas, tá? E aí, uma coisa que eu digo, velho, você com certeza vai se frustrar com alguma mulher em algum momento da sua vida. Algum dia você vai ser babaca com alguma mulher. E algum dia, alguma mulher vai ser babaca contigo, velho. Você, por mais que você seja muito foda, você não vai agradar todas, tá entendendo? Vai ter um dia que vai ter uma mulher que não vai te curtir, mano. E tá tudo bem, tá entendendo? É assim mesmo o jogo. Da mesma forma que nós, homens, não gostamos de todas as mulheres. Nós, homens, não curtimos todas as mulheres, mesmo fazer sexo. Às vezes pode ser uma mulher, pô, gostosona, não sei o que, mas, cara, talvez não dê liga, entendeu? Tem coisas, enfim, esse é um universo muito enigmático. O próprio beijo, o próprio toque, o cheiro, tudo isso influencia. Então, meu amigo, se você gosta de uma mulher e a mulher te deu um pé na bunda, você não precisa ficar remoendo isso pro resto da tua vida, velho. Parte pra próxima, tá? Tem mais mulher do que homem no mundo, tá entendendo? Parece que eles estão criando um circo do qual todas as mulheres não prestam,
de que todas as mulheres são ingratas, todas as mulheres são interesseiras, e aí só sobram os homens, coitadinhos. Tadinhos. Eles são os únicos bonzinhos, eles são os únicos que nunca magoaram uma mulher, eles são os únicos que nunca ofenderam uma mulher, que nunca fizeram nada de mal para uma mulher, sabe? Então são pessoas que nitidamente não fizeram o trabalho do autoconhecimento, que não fizeram o trabalho de autoobservação, para olhar os erros do passado e os erros do presente, para poder melhorar no futuro, tá entendendo? Então, na verdade, eu acho que esse movimento Red Pill e esses seguidores da Red Pill são crianças. Crianças, porque a criança, o adolescente, é aquele que tem pouca maturidade para olhar para o passado, observar os erros, corrigir os erros para melhorar no futuro. Esses caras, eles estão assim, ó. Eu não gosto de mulher. Mulher foi interesseira comigo. Mulher uma vez falou que eu sou broxa. Mulher zoou que eu tenho pinto mole. E eles ficam nessa. E eles não saem dessa. Tá entendendo? Eles não... A fita fica rebobinando. Nisso, tá? Se fizesse mal apenas para eles, beleza, foda-se. A moral, ela começa... A discussão, ela começa a partir do momento em que a gente começa a fazer mal para os outros. Se eu faço mal apenas para mim, aí é uma questão individual, aí cada um faz o que quiser, pois somos dotados de livre-arbítrio. Quer dizer, segundo alguns pensadores, né? Eu mesmo não concordo com essa ideia, mas temos, em algum nível, liberdade, tá? E aí, como esse discurso não fica, e como esse veneno que eles estão tomando não fica apenas na esfera individual, ela extrapola a individualidade e passa para o circuito social, afeta mulheres, afetam homens, afetam jovens, começa a formar uma bolha de seguidores que entram no modo zumbi, que estão bebendo desse veneno, que estão reproduzindo esse veneno, e, meu, esse negócio é muito problemático, cara, porque essas pessoas influenciam outras pessoas. E quais são as consequências de tudo isso? O movimento Red Pill não é um movimento tão antigo, tá? Tem alguns anos. Isso começa lá nos Estados Unidos, como é de praxe, né? Tudo que dá certo lá nos Estados Unidos, ou tudo que tem alguma relevância lá fora, em algum momento vem para o Brasil, mas a partir do momento que veio para o Brasil, isso deve fazer uns 3 anos, o movimento se intensificou, o movimento ganhou cada vez mais força, porque é um discurso que se disfarça em diversos conteúdos, ao ponto de você tá consumindo conteúdo Red Pill sem saber que é Red Pill, entendeu? Porque não está escrito no título Red Pill, porque as pessoas não falam que são Red Pill, porque não há nenhum indício, nenhum sinal claro sobre ser o conteúdo Red Pill. Mas o discurso tá ali, fragmentado, entendeu? E aí as pessoas vão reproduzindo. Porque boa parte de toda essa discussão, ela já começa na nossa infância. Começou quando eu era pequenininho e eu tinha que ouvir os meus tios, os meus familiares, sabe? As pessoas falarem que as mulheres são interesseiras, que mulher gosta de dinheiro, que mulher não sei o quê. Isso aí é fruto do machismo estrutural. Então, já começa na nossa infância, no seio familiar. Mas, com o advento da internet, as coisas ganharam uma proporção inimaginável. Porque você pega o teu TikTok, você pega o seu Instagram, e começa a aparecer conteúdo que você mesmo treina o algoritmo e imediatamente o algoritmo te entrega cada vez mais e mais desse mesmo conteúdo e você começa a ficar envenenado. E você fecha numa bolha, que eu acho que esse é um problema também das redes sociais. Elas estão segmentando tanto o público, que o cara que consome conteúdo Red Pill, ele não consegue consumir nada que não seja Red Pill. Mesmo que não tenha o nome Red Pill, mas o algoritmo já associa o que os usuários gostam, o que eles curtem, o que eles seguem em comum com aquilo que você está vendo. E se você já vê algo que é Red Pill assumidamente, ele vai trazer outras coisas que dialogam com o Red Pill. E aí você entra nesse emaranhado do qual você não sai, velho. Não sai, você vai ficar ali, você vai ficar se envenenando, e daqui a pouco você começa a ter ódio das mulheres, e daqui a pouco você está entendendo cada vez menos as mulheres. Porque se você acha que a mulher é só interesseira, que a mulher não sei o quê, você muito provavelmente não tem amigas. Eu acho que esse já é um ponto. A gente consegue saber muito sobre uma pessoa olhando para os pés dela, como diria Forrest Gump, mas não só isso. Uma frase da pessoa, um olhar da pessoa, tá? Um silêncio da pessoa, uma ação da pessoa, porque tudo que nós fazemos é político.
qualquer ação política já pode dizer muito sobre a natureza daquela pessoa, sobre o pensamento e sobre o comportamento daquela pessoa. Só que é difícil ter o tato para perceber tudo isso, tá? E eu não estou dizendo que eu tenho esse tato, mas em alguns momentos a gente percebe, tá? E os psicólogos tendem a perceber com mais facilidade. Então, assim, é óbvio que esse tipo de gente, eles não têm amizades femininas verdadeiras. Talvez eles nunca tiveram amizades femininas verdadeiras. E que nem eu disse, eu tenho várias amigas de verdade, que sempre fomos amigos e vamos continuar sendo amigos. Nunca rolou nada. E a gente troca figurinhas, eu aprendo com eles. Então, o fato de eu melhorar minha postura como homem tem muito a ver com o que eu converso e com o que eu aprendo com as minhas amigas. Coisa que esse babaca aí desses Red Pills, esses caras não têm essa possibilidade de troca, eles não têm essa possibilidade de amadurecimento, de crescimento pessoal da própria masculinidade. Portanto, aonde que eles buscam esse crescimento, aonde que eles aprimoram a masculinidade deles? Com outros homens frustrados, com outros homens que não entendem as mulheres, com outros homens que têm preconceito com as mulheres, que têm problemas, às vezes até na justiça com mulheres, porque esse Thiago Schultz, ele ainda é o coach, ele ainda faz mentorias, e o cara, literalmente, foi o cara que participou desse vídeo, dessa atrocidade que a gente acabou de ver, sabe? E ele ensina outras pessoas, outros homens que não têm o referencial feminino que possa ensinar ele, que possa instruir ele. Porra, eu tenho amigas assim que a gente vive entrando em discussões e eu quero verdadeiramente entender o universo feminino. E olha que pra fazer isso é complicado, porque as mulheres não são todas iguais. Então eu pergunto, cara, o que as suas amigas acham entre as conversas que vocês têm? Qual que é o consenso? Pra onde que vai? Pra onde que não vai? E assim eu consigo entender um pouquinho mais. E desta forma, eu já melhorei bastante os meus comportamentos, já melhorei bastante as minhas atitudes, a minha postura. E eu acho que por conta dessas conversas, eu também passei a ter mais sucesso em grupos femininos do que eu tinha antigamente. Antigamente que eu não tinha essas amizades, que eu ficava apenas em grupos masculinos, ouvindo conversas masculinas, ouvindo preconceitos masculinos, de homens que não sabem nada do universo das mulheres. Porque aqui a gente entra também num ponto filosófico fundamental sobre os limites do conhecimento. A gente sabe pouco ou quase nada sobre nós mesmos. A gente sabe pouco ou quase nada sobre a realidade. E nós sabemos, por consequência, pouco ou quase nada sobre o universo feminino, sabe? E a gente é uma luta, é uma busca incessante para você conseguir jogar luz, para você conseguir desbloquear o mapa desse universo todo que é a feminilidade, a masculinidade. E eu acho que o movimento Red Pill, ele vem fazendo sucesso porque eles têm uma resposta para o papel e o local do homem na sociedade atual. Porque o homem, em alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era o responsável por prover, o homem era responsável por gerenciar a casa, cuidar das finanças, mas as mulheres adquiriram a liberdade financeira, as mulheres, a partir da primeira metade do século XX, passaram a ter direitos civis, então as mulheres agora podem ter carro, né, as mulheres podem votar. Então elas conquistaram a liberdade delas e com isso conquistaram espaços que eram espaços masculinos. E o homem ficou perdido, porque muitas vezes as mulheres, por conta dessa estruturação social, ela nasce já aprendendo a fazer comida, a cuidar de casa e depois ela aprende e se desenvolve profissionalmente. O homem, ele não é estimulado a cuidar de casa, a aprender essas tarefas domésticas. E aí depois, quando ele precisa entrar para o mercado de trabalho, ele está disputando o mercado de trabalho com mulheres. Então a mulher já tem um conhecimento duplo, que o homem não tem. E aí o homem serve para quê então, nos tempos atuais? E eu lembro que na faculdade, isso faz tempo, a gente já estava discutindo gênero e meu professor naquela época já havia nos alertado. Ele disse assim, quando a gente estuda gênero, a ideia, né, o estereótipo que vem na cabeça das pessoas é que vou estudar mulher. Mas, na verdade, já nos meados dos anos 2000, os estudos de gênero já haviam feito uma guinada. Já estava se estudando mais o homem, a masculinidade, do que a mulher, a feminilidade na virada do século XXI. Entende? E eu não tinha percebido isso, e hoje eu consigo compreender esses fenômenos masculinos e tudo que está acontecendo com nomes e movimentos como Red Pill e a influência que eles fazem para os jovens
como que isso está sendo extremamente destrutivo, porque eles conseguiram segurar uma bandeira e eles estão colocando essa bandeira para esses jovens, justamente ensinando eles o lugar do homem. Porque o homem está sem lugar, o homem está perdido, o homem está num espaço social que ele não se encontrou ainda. E a mulher, ela já se encontrou há muito tempo. A mulher, ela pode tanto ficar em casa, que é meio que o local onde ela é ensinada desde criança, e depois ela pode se profissionalizar e ela já está inserida no mundo. Ela já tem um sentido da vida. O homem perdeu um pouco esse sentido, porque ele não serve para cuidar de casa. A princípio, né, segundo os estereótipos, segundo o patriarcado. E aí no mercado de trabalho ele está disputando com mulheres, e tem mulheres que executam tarefas melhores do que os homens. Então o homem, qual que é o local dele? Qual que é aquilo que os gregos poderiam dizer, né, da virtude? Virtude é aquilo que você faz de melhor. A virtude do olho é enxergar. Então entendia-se que a virtude da mulher era cuidar de casa, mas hoje já não é mais cuidar de casa. Pode ser cuidar de casa, como pode ser trabalhar em grandes empresas, etc. E aí, qual que é a virtude do homem? O que é que o homem faz de melhor, que só ele sabe fazer? Porque o meu nariz não consegue enxergar, sabe? Então, a virtude do meu olho é poder enxergar. E qual que é a virtude do homem? O que só ele faz com maestria, com potência? A gente está descobrindo. A gente está tendo que achar, a gente está tendo que procurar, a gente está tendo que se reinventar. E essa luta pela reinvenção do homem é uma luta que os Red Pills abraçaram, e eles estão propondo uma solução, eles estão propondo um caminho, mas esse caminho é extremamente deturpado, é um caminho que os homens agridem mulheres por conta do discurso radicalizado, é um caminho que os homens ofendem as mulheres, que os homens diminuem as mulheres, e o problema é que as mulheres, como já estão inseridas no mercado, quando as mulheres já conseguiram direitos, os homens estão ficando tão ultrapassados que, ao reproduzir esse tipo de comportamento, eles acabam ficando cada vez mais enclausurados, cada vez mais ressentidos, e eu temo que isso vai formar uma bolha que não vai ter volta mais, sabe? Não vai ter possibilidade de volta, uma vez que esses homens vão ficar tão ressentidos, tão amargurados, que eles vão ficar bebendo as águas do veneno desse ressentimento para sempre, sabe? Então, é muito problemático isso que a gente está vendo. O movimento Red Pill é um movimento extremamente perigoso, tá? E está tendo uma movimentação no Congresso para criminalizar o Red Pill, e eu assino embaixo, sabe? Porque é um discurso direcionado ao ódio às mulheres, entende? A gente vê os representantes. Tem aquele cara dos Estados Unidos, Andrew Tate. O cara tem processo contra abuso contra mulheres também, velho, sabe? Então, você pega a índole desse tipo de gente. Eles falam tanto de índole, né? Da moral da mulher, da moral, não sei o quê. E a moral desses caras? É aquela pergunta do início. O que esses caras têm a oferecer? Eles têm a oferecer agressão, eles têm a oferecer xingamentos, ofensas, humilhações. Então, é muito complicado tudo isso. Muito complicado, eu acho que tem que criminalizar mesmo, porque não tem outra finalidade, não é bem liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela termina quando você começa a agredir o outro, quando você começa a afetar a existência do outro. Por que o nazismo é inconcebível? Porque o discurso nazista, tá, tem como um dos seus pilares fundamentais o antissemitismo. Então, se você se assume nazista, você assume que você quer a morte dos judeus, que você quer o fim dos judeus. Tá entendendo? Então é diretamente você atacar a existência de outra pessoa. Esses discursos masculinistas radicais também têm como único e exclusivamente atacar as mulheres na própria imagem e na representatividade das mulheres. Da mulher por ser mulher. Porque eles têm um discurso de antropologia biológica, eles têm todo um discurso que, assim, pode ter coisas interessantes nesses campos, mas é muito fácil o cara pisar aí e cair em preconceito, tá entendendo? É o que acontecia na antropologia criminal, por exemplo, do século XVIII, XIX, onde eles investigavam que pelo crânio, que pelos aspectos físicos você pode determinar se a pessoa é boa cidadã ou não, se a pessoa cometeu crimes ou não, sabe? E eu acho um estudo até interessante você tentar achar essas correspondências.
Mas na prática, o que esses caras acharam, tá? Esses caras da antropologia criminal? Eles acharam só racismo. E fizeram que o racismo fosse algo científico na época, entendeu? Então, a elite europeia do século... A elite intelectual mesmo, do século XVIII e XIX, ela foi educada com base nesse discurso, nesse conhecimento que é um conhecimento científico. Então, esses red pills e essa galera, eles estão construindo esse tipo de discurso que está atacando a mulher por ser mulher. Porque a mulher é inferior, porque a mulher ela é mais emocional, portanto ela é mais instável, e porque a mulher ela é frágil. Tá entendendo? São predicados, são adjetivos que eles atribuem às mulheres. Então eles já estão classificando as mulheres como esse tipo de ser que obviamente precisa de uma proteção, precisa ser dominada. Então ele já faz essa inversão, ele já coloca a mulher aqui embaixo e o homem aqui em cima. Portanto, a criminalização do Red Pill, do discurso Red Pill, é fundamental para combater esse discurso, essa inversão que eles estão querendo fazer. E nesse momento, tá, eu não sou um total seguidor, e nem um total apoiador, e nem leitor, tá, da obra de Sartre. Mas eu acho que o pensamento de Sartre agora cabe muito bem para trazer uma luz, e eu vou finalizar o vídeo dessa forma. O Sartre diz, tal como Simone de Beauvoir, da qual eles tiveram um relacionamento, de que a essência humana é o nada. O nada existe para Sartre enquanto uma condição ontológica do nosso ser. Portanto, se eu sou nada em essência, eu tenho espaço para o movimento. Eu tenho liberdade para preencher esse nada com aquilo que eu quiser, com aquilo que eu escolher, certo? Portanto, eu, Alexandre, homem, não tenho em minha essência nada. Eu não nasci para caçar, eu não nasci para ser o protetor da casa, eu não nasci para pintar paredes, eu não nasci para jogar bola. Eu sou um vazio completo e eu vou buscar preencher esse vazio, significar esse vazio a partir da minha liberdade. Da mesma forma, a mulher ela é nada em sua condição ontológica, portanto, ela não nasceu para cuidar de casa, ela não é frágil, tá? Ela não é emocional, ela não é que gosta de rosa, ela não é nada disso. Ela é um vazio que, portanto, possibilita a liberdade, que ela vai, a partir da liberdade, definir a sua essência, entendeu? E aí ela vai poder gostar de futebol ou não, ela vai poder gostar de vôlei ou não, ela vai poder gostar de rosa ou não, ela vai poder gostar de pintar, de armas e de ferramentas e de cozinhar ou não. Mas tudo isso aí são decisões humanas, por conta desse aspecto fundamental da nossa existência, que é a liberdade. Que ela está diretamente atrelada à nossa condição existencial ontológica, que é o vazio, que é o nada. Tá bem? Espero que você tenha gostado. Se você vê valor nisso que a gente está fazendo, por favor, apoie o canal, mande o Pix, compre os cursos, tem o QR Code, compartilhe o vídeo, curta, se inscreva. O apoio de vocês é muito importante para que o canal continue crescendo. Valeu, um abraço e até a próxima.